Acredito que você observou que estamos em um número bem reduzido e a intenção desse número reduzido é justamente evitar possíveis contágios, evitar aglomeração, e nós, como priorizamos você e amamos você, estamos aqui para poder diminuir a distância que tem existido, como foi dito pelo pastor Mailton. A nossa intenção é continuar sempre juntos e, apesar da distância, pode ter certeza que estamos em oração pela sua vida, buscando a Deus por você e pela sua família. Acreditamos que esse momento vai passar e que logo, logo estaremos juntos para podermos confraternizarmos e adorarmos o nome do Senhor coletivamente. Enquanto isso não acontece, o nosso encontro é aqui, o nosso momento é aqui, estamos sendo ministrados, temos palavras, sementeiras, momentos especiais que estão sendo direcionados para a nossa vida, para a nossa família, e a nossa família ela não tem ficado desabastecida da palavra de Deus. E hoje nós queremos dar mais uma gotinha da palavra de Deus para que possamos ser edificados, eu, você, nossas famílias, possam ser edificadas na presença do nosso Senhor. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Colossenses, está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 27 e depois nós vamos fazendo algumas considerações a respeito desse texto. Hoje eu quero falar sobre esperança com você. Nós temos buscado alimentar o seu coração de boas palavras para que esse tempo de sofrimento, de angústia possa ser minimizado e você possa vencer, passar por isso tudo da melhor maneira possível. E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema tão importante com você, esperança. O texto ele vai falar, Paulo vai dar um conselho àqueles irmãos e vai dizer o resultado de toda a sua vida, de todo o seu convívio com Deus, qual é o resultado que isso traz na vida das pessoas. Ele vai dizer o seguinte, Colossenses capítulo 1, no verso de número 27. Você que está em casa e tem Bíblia, deixe-a aberta para que você possa também acompanhar as outras citações dentro desse mesmo capítulo. Vai dizer o seguinte, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós estamos acostumados a esperar e muitas vezes nós não temos esperança na nossa espera. É uma espera que às vezes ela é interrompida por conta do distanciamento do cumprimento da promessa ou de que chegue o mais rápido possível aquilo que eu estou aguardando. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui à igreja de Colossos que Cristo em vós, a esperança da glória. Que o resultado de ter uma vida pautada nos princípios de Deus e na vontade de Deus, ele faz com que nós venhamos entender esse mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Nesta semana eu fiz uma enquete nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, perguntando às pessoas o que era esperança para elas. E o que poderia trazer esperança em seus corações em tempos difíceis, em momentos de aflição. E as respostas foram as mais variadas possíveis. Muitas delas bem coerentes com a palavra de Deus, outras totalmente fugindo daquilo que nós encontramos como esperança. Alguns colocaram como esperança os seus bens, aquilo que pode trazer uma certa segurança, bens materiais. Outros falaram que são pessoas, a minha esperança, ou aquilo que pode trazer esperança na minha vida
são meus amigos, família, parentes, pais, mães. Outros ainda disseram que esperança tratava-se de apenas uma vontade de que coisas melhores pudessem acontecer. Eu quero perguntar para você nesta manhã, o que pode produzir esperança no seu coração? O que pode trazer esperança? E aí eu quero definir esperança não como o verbo esperar, mas como o verbo esperançar, que quer dizer esperar confiadamente, mas agindo, fazendo, atuando, sendo participante do processo da realização. O que tem produzido esperança no seu coração? Como chegar a esse estágio de saber que Cristo em mim está produzindo a esperança da glória? Ou seja, a esperança em alguma coisa ainda muito mais excelente do que eu possa estar vivendo. O texto, a igreja de Colossos, é fenomenal, fantástico. E ele é separado, esse primeiro capítulo, em basicamente 4 partes. A primeira parte é onde ele vai dar ali os seus agradecimentos, vai fazer a introdução da carta, falando sobre o seu momento, o seu chamado e para que ele estava escrevendo aos irmãos. O segundo momento, Paulo ele vai fazer uma análise dos irmãos que viviam ali naquele lugar. Ele vai destacar algumas qualidades, ele vai falar sobre o que ele achava de interessante ou de importante na vida daqueles irmãos. O que eles tinham de fato em suas vidas que os faziam ser relevantes no lugar onde eles estavam inseridos. Paulo vai destacar 4 grandes qualidades daqueles irmãos e daquela igreja. Paulo vai destacar que eles tinham uma fé sólida e que aquela fé estava baseada em Cristo Jesus. Paulo vai ainda falar que eles haviam uma esperança fundamentada na palavra de Deus, que os faziam crer em dias melhores ou em momentos ainda melhores e mais excelentes. Paulo ainda destacou o fato deles frutificarem. Eles eram pessoas que frutificavam e os frutos deles produziam esperança naqueles que estavam em sua volta. O fruto daquela igreja, o fruto daquelas pessoas era algo que impressionava e que chamava a atenção. Paulo, ele faz um raio-x daquelas pessoas e ele vai dizer por último que o que ele achava impressionante era a maneira que eles tinham entendimento das verdades de Deus e do propósito de Deus para as suas vidas. Paulo, ele destaca qualidades. E aqui eu já quero fazer um paralelo comigo, um paralelo com a sua vida, porque olhando para você e para a sua vida, nós conseguimos não somente enxergar coisas ruins ou más ações, mas nós conseguimos olhar coisas boas, qualidades excelentes, coisas de um potencial incrível. Olha comigo, hoje nós estamos aqui distantes e muitos não perderam a sua fé em Cristo Jesus. Muitos não deixaram o momento de crise, o momento de aflição, abater a sua fé e trazer à sua fé um deslize a ponto de desistirem de Cristo Jesus. Muitos mostraram e estão demonstrando que a sua fé não está baseada em uma instituição, em uma placa denominacional, em um coletivo ou ajuntamento de pessoas. Por muito tempo nós batemos na tecla, nós cristãos batemos na tecla que para ser igreja eu tenho que estar em um lugar chamado de igreja. Mas o que nós conseguimos observar hoje, que para ser igreja, eu não preciso estar em um lugar chamado igreja, porque eu, de fato, sou a igreja. Eu, de fato, com as minhas ações, atitudes, minha vida, pautada em Cristo Jesus, uma fé em Cristo, me faz ser igreja e não estar na igreja. Então, qualidades como essa nós temos conseguido ver nos irmãos.
qualidades de esperança. Respostas que me chamaram a atenção durante a pesquisa que fiz essa semana foi que muitos mesmos reconhecem o momento difícil que estamos atravessando, mas não obstante a esses momentos difíceis, eles também reconhecem que existe alguém que pode solucionar esse momento, que pode trazer paz e que muito certamente em breve estará trazendo solução para tudo isso, que é Cristo Jesus. Eu me lembrei da frase de Jó, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem solução, filhos mortos, todos os seus bens dissipados, amigos julgando, a esposa difamando e falando, blasfemando contra Deus, dizendo: Jó, como você pode adorar ainda esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então eu creio que Deus se levantará em prol do seu povo e irá solucionar, trazer solução para as nossas vidas. O que nós precisamos é continuar assim, esperançosos em que dias melhores virão, em que momentos melhores chegarão, em que momentos melhores serão de fato realidade em nossas vidas. Isso aí não pode morrer. E por último, uma das qualidades que Paulo destacou aqui na igreja de Colossos e naquele povo, foi a capacidade de entender, de discernir, a capacidade de compreender as verdades de Deus. E o que Deus estava projetando com aquilo. Hoje é muito importante a gente conseguir discernir qual é esse momento, qual é esse período. Eu fico olhando muitas pessoas darem o crédito deste momento às ações malignas. Foi Satanás que produziu isso tudo e que fez isso tudo e que está fazendo essa bagunça toda. Mas eu quero te dizer uma coisa: se foi Satanás, até Satanás, os reformadores, até o Satanás é Satanás de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada está acontecendo sem a permissão divina. E eu quero deixar bem claro aqui a minha convicção sobre este momento. Creio que Deus está chamando a atenção da sua igreja com este momento, para que ela volte aos seus princípios e retorne ao evangelho puro e simples, para que ela perceba que coisas não valem mais do que pessoas, e que precisamos amar pessoas e não usar pessoas, que precisamos valorizar aqueles que estão à nossa volta e que Ele tem nos dado a oportunidade. Eu creio piamente que Deus proporcionou esse momento para toda a humanidade perceber que o domínio de todas as coisas e a soberania sobre todas as coisas em suas mãos. Deus tem o controle de tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Ele está no governo e no controle das nossas ações. É Ele quem tem coordenado a sua igreja e levado a sua igreja a este tempo de reflexão e de oportunidade a voltar aos seus princípios. Mas seguindo o texto, Paulo na segunda parte ele vai fazer uma oração. Ele vai interceder pelos irmãos de Colossos. E a oração é fantástica. O momento de intercessão de Paulo por aqueles irmãos é incrível. Se você pegar o capítulo 1 de Colossenses e comparar as qualidades citadas por Paulo e a oração intercessória feita pelo apóstolo, você vai observar que Paulo não está pedindo nada além do que o que já existia naquela igreja. Paulo vai interceder por aqueles irmãos para que aquelas qualidades que eles possuíam fossem potencializadas pelo poder e pela ação do Espírito de Deus. A intercessão de Paulo não foi para tirá-los dos momentos de aflição. A oração de Paulo não foi para isentá-los das perseguições. A oração de Paulo não foi para que os inimigos morressem, para que os inimigos fossem feridos e deixassem de existir. Pelo contrário,
Paulo olhou a fé, a esperança, a perseverança, o amor, a capacidade de entendimento e intercedeu por aqueles irmãos para que todas essas qualidades que eles já tinham fossem potencializadas e eles fossem capazes de viver ainda mais a vontade de Deus. A intercessão de Paulo vai dizer que, pedindo que eles transbordem no conhecimento da verdade. Eu oro por vocês para que vocês transbordem no conhecimento da verdade. Ele vai dizer assim, olha, eu oro para que vocês transbordem em sabedoria e em entendimento das coisas espirituais. Paulo vai orar dizendo, eu intercedo por vocês, para que vocês tenham uma vida digna, irrepreensível, inculpável diante dos homens. Paulo vai dobrar os joelhos e vai dizer, eu oro para vocês, para que o fruto de vocês continue evidenciando as boas obras que vocês fazem. Paulo vai orar, dizendo e intercedendo, falando, eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus. A intercessão de Paulo, a oração de Paulo, não foi para excluí-los do momento de luta. A oração de Paulo foi a seguinte, no momento da aflição, eu oro para que eles melhorem a cada dia. A minha oração hoje por você não é que você, suma desse momento, não é simplesmente que esse momento passe, mas é para que você, irmão, irmã, pai, mãe, filho, seja pessoa melhor, seja um pai melhor, uma mãe melhor, que as suas qualidades sejam potencializadas e que você encontre em Deus o entendimento das coisas espirituais. A nossa oração hoje é para que a sua família seja de fato alcançada pelo conhecimento de Deus. Não é simplesmente conhecer o momento que estamos passando, mas é conhecer o Deus que nós servimos. Paulo vai terminar a oração dele falando isso, dizendo isso, olha, irmãos, eu peço que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Muitas pessoas estão crescendo conhecimento sobre o Covid-19. Muitas pessoas estão crescendo no conhecimento da crise, no conhecimento da situação de caos. Alimentam, já acordam pela manhã, já com notícias e notícias, alimentando o seu coração, alimentando a sua mente com coisas tão destrutivas. Eu quero te dizer uma coisa, se você precisa alimentar o seu coração, o alimento do seu coração precisa ser o conhecer de Deus, o conhecimento das profundas grandezas do Senhor e de quem de fato é Cristo para você. Você precisa entender que Cristo é quem de fato eu preciso conhecer. Não é interessante nós alimentarmos a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos de coisas que vão produzir desesperança. Lembra comigo do que Jeremias disse? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esperança se constrói baseada nas verdades de Deus. Esperança se constrói baseada na vontade de Cristo. Esperança se constrói voltada para a presença do Senhor. E Paulo ele vai fazer isso. Paulo ele vai mostrar para os irmãos. Paulo ele vai levar para os irmãos a verdade de Cristo. Olha que coisa fantástica. E esse aqui eu quero ler com os irmãos, eu quero acompanhar com os irmãos, porque esse texto, irmãos, chocou o meu coração. É um texto que nós lemos tantas vezes, mas quando nós estamos dentro de uma reflexão e de uma linha de pensamento, ele traz um novo sentido para nossas vidas. O texto ele começa no verso 13,
e vai falar sobre a excelência da pessoa de Cristo e da sua obra. Por que que aqueles irmãos estavam tão firmes e constantes? Por que que Paulo intercede para que eles continuem firmes? Porque Paulo apresentou a eles o Cristo, o verdadeiro Cristo. Olhe comigo, que texto maravilhoso. A partir do verso 13 ele vai dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No verso 18 ele vai dizer: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, porque sobre a terra e sobre os céus. E vocês, no passado, eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o Cristo libertador, o Cristo remidor, o Cristo que é o redentor da humanidade. Por isso, querido, que a minha esperança, que a sua esperança, ela não pode estar pautada em coisas visíveis e materiais. Por isso que a minha esperança precisa estar em Cristo, porque é Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o mistério, é Cristo habitando dentro de você, é Cristo estando dentro de você, é Cristo participando da sua vida, sejam dos seus sofrimentos, quanto das suas conquistas, sejam dos seus fracassos ou das suas vitórias. Cristo em vós, esperança da glória. A esperança que temos em dias melhores não é porque os homens irão proporcionar, não é porque o dinheiro irá proporcionar, não é porque as coisas desse mundo podem mudar e alterar as circunstâncias que eu estou vivendo, não é. A esperança é porque Cristo é tudo em todos e Ele é a plenitude do Deus vivo. Esta é a nossa esperança, esta é a minha esperança, essa deve ser a sua esperança, que Cristo dentro de você vai fazer você mudar a sua visão e enxergar que Ele está realizando obras grandiosas, coisas maravilhosas demais para as nossas vidas. É Cristo em vós, querido, é Cristo dentro de mim. Cristo, Ele é o Redentor, remidor, libertador. Paulo, quando escreve isso, ele está dizendo e trazendo a figura daquele homem que paga o preço pelo escravo. Antes nós estávamos escravizados, ele deixa isso claro no texto. Vivíamos escravizados e sem esperança. A vida de escravidão te traz uma falta de esperança. O escravo, ele não tem domínio sobre suas ações. O escravo, ele não sabe para onde vai, ele não tem domínio sobre a sua vontade de fazer alguma coisa. Ele é escravo e não dono da sua vida. Mas Cristo vira a chave, Cristo muda, Cristo altera, Cristo transforma. Ele nos reconcilia com o Pai.
Ele, através do seu sacrifício na cruz, Ele liga novamente aqueles que estavam distantes de Deus para perto de Deus. Esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu tenho esperança, porque Cristo morreu em uma cruz do Calvário e pôde trazer a vida para mim. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, eu quero refrisar, Cristo na cruz, Ele brada uma palavra chamada tetelestai, dizendo, está consumado. E quando na cruz Ele grita isto, e está consumado, Ele consome na sua vida a obra redentora, e ali a consumação da nossa vida para Deus. E nós somos resgatados das trevas para a luz do seu Filho, do seu amor. Nós somos resgatados das trevas do pecado para a luz da salvação. Lá quando Ele diz tetelestai, Ele está trazendo 3 significados desta palavra. O primeiro era quando o filho recebia uma ordem do pai e ele cumpria aquela ordem. Ele retornava ao seu pai e dizia, pai, tetelestai, está consumado, eu fiz o que o Senhor me ordenou. A segunda era quando alguém tinha uma dívida enorme e ali naquela dívida, a dívida era paga. Então ele chegava no credor e o credor assinava um escrito dizendo, tetelestai, a sua dívida foi paga. A terceira aplicação era quando alguém possuía uma dívida de um terreno e ele conseguia comprar aquele terreno de fato. Na escritura do terreno vinha escrito tetelestai, o terreno é seu de fato e de direito. O que produz esperança em meu coração é porque Cristo Jesus na cruz do Calvário, diante de todo o sofrimento, luta, angústia e tribulação que ele vivia naquele momento, ele bradou, está consumado. Sabe o que isso quer dizer, irmão e irmã? Quer dizer que a minha vida foi comprada por aquele que gritou na cruz. Quer dizer que eu não sou mais meu, mas Cristo vive em mim. E eu sou propriedade exclusiva de Deus, como 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Quer dizer que as minhas dívidas foram pagas através do sangue de Jesus. E lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus pagou as minhas dívidas. E eu agora posso ser reconciliado com Deus. E Cristo habita em mim. E porque Ele habita em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Para concluirmos esse momento, eu quero te dizer que a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está nestas coisas. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está pautada, irmão e irmã, nas coisas que nós podemos ver aqui. A nossa esperança precisa estar latente em nossos corações de que eu posso viver a eternidade com Cristo. E é esta esperança em mim que precisa contagiar pessoas. O olhar de que tudo vai dar certo. O olhar de ser esperançoso, de que as coisas irão mudar, precisa estar estampado no meu rosto. E quando aquele que não tem esperança nenhuma olhar para mim, ele precisa encontrar em mim esperança. Você precisa ser fruto de esperança para alguém. Alguém precisa olhar para você, para as suas ações, para a sua vida, para a sua palavra e encontrar em você motivo de ter esperança. Não de desespero, não de falta de fé, não de incredulidade. Eles precisam olhar para ti e encontrar em você esperança de dias melhores. Eu quero dizer para você, isso tudo vai passar, dias melhores virão e o Senhor irá nos mostrar isso. Existe um quadro muito pessimista sendo preparado.
Mas eu não quero ser pessimista, eu quero ser realista. Porque a diferença do pessimista para o realista é que o realista sabe o que pode acontecer de bom e de ruim. Ele sabe o que está esperando. O pessimista, ele foca nas coisas que de fato ele espera que de ruim que aconteça. Eu quero que você seja realista. Entenda que a situação realmente não está fácil. Mas esta situação de aflição, ela não pode suprimir, ela não pode deixar que a minha fé seja esvanecida. Ela não pode fazer com que as minhas forças se acabem. Eu quero deixar para você aqui. Esperança e esperançar é diferente de esperar. Não cruze os seus braços. Creia que Deus, o nosso Deus, está no controle e que Ele em vós produzirá dias melhores. Existe uma frase muito interessante e eu quero terminar aqui com esse momento, nessa frase. Mário Sérgio Cortella, numa meditação falando sobre esperança, ele vai dizer que a esperança, uma das maiores esperanças que nós temos é a esperança na vida. Por que esperança na vida? Porque quando nós perdemos a esperança na vida, nós acabamos deixando de viver a vida na sua plenitude. E ele vai fazer uma observação interessante. Ele vai dizer que a tragédia não é quando nós morremos. Não é o fato de você morrer, isso não é a tragédia principalmente. A tragédia é quando dia após dia a esperança vai morrendo dentro do nosso coração. Isso é tragédia. A tragédia é quando dia após dia os momentos de aflição, de luta, de angústia vão tornando a nossa vida um pouco mais difícil de ser vivida. Não mate a esperança que está em vós. Não acabe, não pare, não deixe de crer. Confie, creia somente e você verá a glória de Deus, a presença de Deus. Eu quero te agradecer nesta manhã por ter compartilhado, por estar aqui, por estar ouvindo, por estar participando conosco desse momento tão especial. Quero ainda pedir a você que possa estar conosco participando nas quartas-feiras, sextas-feiras e nos nossos encontros, nos momentos de reflexão. Que Deus a vida. E eu quero aqui nos despedir na paz do Senhor, dizendo para você: creia que dias melhores virão. Há esperança para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus mude nossa realidade, que Deus transforme nossa vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você. Aleluia.